E agora eu vou mostrar para vocês racionalização de denominadores. Denominadores são os valores que ficam embaixo aqui da fração. E eu preciso fazer a racionalização desses valores. Por que eu preciso fazer a racionalização desses valores? Na verdade, hoje não precisamos tanto assim, porque essa operação era utilizada quando ainda não existiam as calculadoras científicas. Hoje as calculadoras já vêm com os valores de radiciação e com isso não tem mais tanto problema assim que uma radiciação esteja no denominador. Mas antigamente você dividir 1 sobre uma raiz de 2 era muito mais difícil do que você fazer uma raiz de 2 dividido por um número inteiro. Ou seja, ter um denominador aqui que seja um número inteiro, que seja um número racional. Quando nós falamos racionalização, significa que eu vou pegar este valor aqui, que é um valor irracional, isso aqui é uma raiz quadrada de um número primo, e vou transformá-lo em um valor racional sem mudar o valor dessa expressão numérica. Eu tenho aqui 1 sobre raiz de 2, e eu preciso mudar o valor desse denominador aqui sem mudar o valor da fração inteira. Como é que eu posso fazer isso? Você faz isso multiplicando raiz de 2 sobre raiz de 2. Veja que raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo resulta em 1. E o 1 na multiplicação é o elemento neutro. O que é o elemento neutro? Eu tenho 1 sobre raiz de 2. Se eu multiplicar isso aqui vezes 1, ele é igual a 1 sobre raiz de 2. Não muda o valor da expressão, porque eu estou multiplicando pelo 1 e qualquer valor multiplicado pelo 1 é ele mesmo. Então, se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por um valor equivalente a 1, a expressão terá o mesmo valor. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando 1 sobre raiz de 2 e estou multiplicando por 1, só que eu estou escrevendo 1 como raiz de 2 dividido por raiz de 2. E por que eu fiz isso? Porque fazendo assim, agora eu posso fazer 1 vezes raiz de 2. Isso aqui vai dar raiz de 2. E aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 elevado ao quadrado. Na multiplicação de frações, eu multiplico o de cima com o de cima e multiplico o de baixo pelo de baixo. Aqui deu raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Se essa raiz aqui não aparece um índice, subentende-se que é uma raiz quadrada, ou seja, o índice aqui é 2. E se aqui tem um índice 2 e aqui fora eu tenho um expoente 2, eles dois se cancelam. Isso aqui vai resultar em raiz de 2 sobre 2. Joilson, por que esse índice se cancela com essa raiz? Porque na raiz quadrada eu tenho raiz quadrada de 2. Esse 2 aqui ele tem um expoente 1. Nós não colocamos porque 2 elevado a 1 é 2, eu não preciso colocar esse expoente aqui. Mas quando eu transformo isso numa potenciação, eu tenho 2 elevado a 1 sobre 2. É assim que eu escrevo uma raiz quadrada em forma de potenciação. E se eu vou colocar esse 2 elevado a 1 sobre 2 ao quadrado, aí eu teria uma propriedade da potência, né, que eu multiplico esses dois valores aqui. Por exemplo, 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 elevado à quarta. Porque 2 ao quadrado é 4, que elevado ao quadrado é igual a 16. E 2 à quarta é igual a 16, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Isso aqui é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 à quarta. Então, se eu tenho um valor aqui que está com expoente dentro de um parêntese e eu tenho um outro expoente aqui fora, eu posso fazer a multiplicação desses dois expoentes aqui. 2 vezes 2 é 4, que é o mesmo que eu faço aqui, olha. 2 elevado a 1 sobre 2 vezes 2. Isso aqui será 2 sobre 2. Isso é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. É por isso que se eu tenho uma raiz quadrada, o índice é 2 aqui, e está elevado ao expoente 2, eu cancelo esse radical com esse expoente, vai sobrar somente o que estiver dentro da raiz. Então, o resultado da racionalização de 1 sobre raiz de 2 será raiz de 2 sobre 2. Aqui eu tenho 1 sobre raiz de 2, só que o índice é 3, ou seja, é uma raiz cúbica de 2. Como eu faço essa racionalização? Se eu fizer o mesmo procedimento que eu fiz ainda agora, eu coloco aqui raiz de 2 sobre raiz de 2, coloco aqui um índice 3 e coloco aqui um índice 3. Aqui em cima eu terei raiz de 2, que é raiz cúbica, dividido por raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Aqui eu terei raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Eu posso eliminar esse radical com índice 3 por causa desse expoente 2 aqui? Eu não posso fazer essa eliminação, porque este índice aqui é diferente desse expoente. Eu só posso fazer a eliminação do radical se o índice for igual ao expoente. Então, esse passo que eu fiz no exemplo anterior aqui,
eu não posso repeti-lo para esse exemplo, porque o índice da raiz é diferente. Aqui eu tenho o índice 2 e aqui eu tenho o índice 3. Por causa disso, eu tenho que colocar aqui raiz de 2, o índice 3. Aqui eu coloco raiz de 2 com índice 3, só que eu preciso elevar isso aqui ao quadrado, tanto embaixo como em cima. Para que isso aqui resulte em 1, o que eu colocar aqui embaixo eu tenho que colocar aqui em cima. Então eu tenho que raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado dividido por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui resultará em 1, então isso eu posso fazer. Aí daqui eu ficarei com 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado dividido por raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aqui tem o expoente 1, né? Está elevado a 1, ele não aparece porque vai ficar o mesmo valor. E aqui eu tenho ao quadrado, isso significa que o resultado é raiz cúbica de 2 ao cubo. Por que, Joilson, que ficou raiz cúbica de 2 ao cubo? Porque eu tenho uma vez aqui a raiz cúbica de 2, estou multiplicando por raiz cúbica de 2 ao quadrado, significa que aqui são 2 vezes raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Aqui eu tenho 2 vezes raiz cúbica de 2 e aqui eu tenho uma vez raiz cúbica de 2. Isso me dá raiz cúbica de 2 ao cubo. E assim eu tenho aqui um índice que é igual ao expoente. E se o índice é igual ao expoente, eu posso eliminar o radical, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Isso aqui resultará em raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado dividido por 2. Eu tinha aqui um denominador que era um valor irracional e agora eu tenho um denominador de valor racional. Eu já fiz a racionalização do denominador. Mas aqui em cima eu ainda posso fazer mais uma operação. Se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, essa raiz cúbica aqui eu posso escrevê-la em forma de potência, que é 2 elevado a 1 terço. Por que 1 terço? Porque o expoente do 2 é 1 e o índice da raiz é 3. Então fica 1 sobre 3. Isso aqui está elevado ao quadrado. Fazendo a multiplicação aqui dos expoentes, eu terei 2 elevado a 1 terço vezes 2. Isso é igual a 2 elevado a 2 terços. Agora eu devolvo para a raiz. Como eu devolvo para a raiz? O que está no meu denominador aqui é o índice da raiz. O que está aqui no meu numerador é o expoente do 2. Então, o que está no meu denominador é o índice da raiz. Isso aqui será a raiz cúbica. E o que está no meu numerador é o expoente do 2. Isso aqui é 2 ao quadrado. Isso é raiz cúbica de 4. Então, este valor aqui, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado sobre 2, é igual a raiz cúbica de 4 sobre 2. Aí você me pergunta, Joilson, sempre que eu tiver uma raiz onde esse expoente esteja aqui fora do parênteses, eu posso jogar ele direto aqui para o meu radicando? Pode. Esse desenvolvimento que fizemos aqui, ele mostra por que você pode pegar esse expoente que está fora do parênteses e levar ele aqui para dentro da raiz, colocando ele aqui no radicando. E com isso, o resultado dessa racionalização aqui fica raiz cúbica de 4 dividido por 2. E é assim que você faz racionalização de denominadores. Tanto faz se é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz sexta. O que você precisa fazer é sempre fazer uma racionalização para que o expoente aqui de fora do parênteses fique o mesmo valor do índice aqui da raiz. Depois disso, você elimina aqui o radical e, se precisar, você faz mais alguma operação que dê de fazer aqui em cima, como nós fizemos nesse caso aqui, para ficar o raiz cúbica de 4 sobre 2, beleza? É assim que você faz racionalização.